Muito bem, vamos continuar aqui. Agora, dificuldade número 10 é o verbo requerer. O que nós temos de saber, professor, a respeito do verbo requerer? Ponto número 10, verbo requerer. Olha só. O verbo requerer, a primeira coisa que eu tenho de saber é como conjugar o requerer nos presentes. Presente do indicativo e presente subjuntivo. Então, o presente do indicativo eu vou relembrar, porque nós já conjugamos. E depois vamos ao presente do subjuntivo. O do indicativo eu vou relembrar e depois do subjuntivo. Vem comigo aqui, ó. Presente do indicativo fica assim, ó. Vou trocar a cor aqui. Ó. Eu requeiro, que é diferente, eu requeiro. Depois, aí é tu requeres. Ele requer, ou requere, né, tanto faz. Nós requeremos. Vós requereis e eles requerem. Perfeito. Agora a questão é, o presente do indicativo, a primeira pessoa, dá origem a todo o presente do subjuntivo. A primeira pessoa dá origem a todo o presente do subjuntivo. Então, aqui, ó, lembrando, presente do subjuntivo eu coloco o que na frente, né? Então, ó, que eu requeira, deixa eu só pegar o apagador lá. Que eu requeira. Depois, que tu requeiras, que ele requeira, que nós requeiramos, que vós requeirais e que eles requeiram. Que eu requeira, que tu requeiras, que ele requeira, que nós requeiramos, que vós requeirais, que eles requeiram. Então, olha só. Assim é o verbo requerer em relação aos presentes. Ponto. Agora, eu faço o seguinte. Observação. Observação. Coloca assim, ó. Nos demais tempos e modos, vírgula, requerer, conjuga-se como vender. Então, nos demais tempos, tira os presentes, que é assim. Nos demais tempos e modos, requerer conjuga-se como vender. Nos demais tempos e modos, requerer conjuga-se como vender. Então, por exemplo, olha só. Se João requeresse, ou ainda se João requisesse o documento, requeresse ou requisesse. Depois, letra B, observa só, quando nós requisermos ou quando nós requerermos
requerermos. Quando nós requisermos, quando nós requerermos. Depois, letra C. Ontem eles requererão, ou ontem eles requiseram o relatório. Pontinhos. Então, vem comigo. Tirando os presentes, que eu já mostrei como que é a conjugação nos presentes, nos demais tempos e modos, requerer conjuga-se como vender. Então, se é como vender, é se João vendesse ou vendizesse? Vendesse. Então, o certo é se João requeresse. Depois, quando nós requisermos, quando nós requerermos. É quando nós vendizermos ou vendermos? Vendermos. Então, é quando nós requerermos. Ontem eles requereram, ontem eles requiseram. Ontem eles quereram ou quiseram? Desculpa, ontem eles venderam ou vendizeram? Venderam. Então, ontem eles requereram. Então, é uma sacanagem porque a gente associa querer. A gente associa querer. Ontem eles quiseram, requiseram. Não é a querer que eu vou associar, e sim a vender. Ok? Então, aí está a observação, a dificuldade número 10. Agora, dificuldade número 11. Na número 11, cuidado com provir versus prover. Provir e prover. Bom, a primeira coisa que eu tenho de saber, o provir significa originar-se. O prover significa abastecer, suprir, tá? Abastecer, suprir. Então, são significados diferentes. O provir, provir conjuga-se como vir sempre. Então, o provir conjuga-se como vir sempre. Todos os tempos, todos os modos é igual a vir. O prover conjuga-se, olha só, conjuga-se como ver só nos presentes. Só nos presentes, ou seja, presente do indicativo e presente do subjuntivo. Tá bom? Ponto e vírgula. Nos demais tempos e modos, conjuga-se como vender. Então, é exatamente igual o requerer, tá? Então, isso é, claro, estou falando nos demais tempos e modos. Aqui é interessante. O provir conjuga-se como vir sempre. Sempre. O prover só conjuga-se como ver nos presentes. Presente do indicativo e presente do subjuntivo. No resto, ele é como vender. Então, olha só. Deixa eu colocar aqui, Vamos colocar presente do indicativo. Eu coloco o verbo vir, o derivado que é o provir. Eu coloco o verbo ver e o verbo prover. Então, pessoa ele e pessoa eles, ok? Presente do indicativo, como que vai ficar? Também vou colocar o pretérito perfeito do indicativo.
Pretérito perfeito indicativo. Vamos colocar o vir, o derivado que vai ser provir, né? O ver e o prover. O ver e o prover. Então, olha só. Pessoa ele e pessoa eles. Vamos lá. Presente do indicativo. Presente do indicativo. Do verbo vir. Eu venho, tu vens, ele vem. Nós vimos, vós vindes, eles vêm. Beleza. O verbo provir veio de vir e é igual a vir sempre, não importa o tempo e o modo. Então, ele provém, está aqui, e eles provém. A questão, a única diferença é que no singular, o provém tem acento agudo, marcando singular, e acento circunflexo, marcando plural. Beleza. Agora o verbo ver. Eu vejo, tu vês, ele vê. Nós vemos, vós vedes e eles veem. Já que é presente, o prover é igual. Eu provejo, tu provês, ele provê. Nós provemos, vós provedes e eles proveem. Já que é presente, ele é igual, proveem. Excelente. Agora, nós temos um probleminha. O verbo vir continua sendo igual, o verbo provir, desculpa, continua sendo igual a vir, sempre. Então, no passado, ontem eu vim, tu vieste, ele veio. Nós viemos, vós viestes, eles vieram. Beleza. Beleza. Provir. Ontem eu provim, tu provieste, ele proveio. Nós proviemos, vós proviestes, eles provieram. Provieram. Verbo ver. Ontem eu vi, ontem tu viste, e ele viu. Ontem nós vimos, ontem vós vistes, e eles viram. E aí que está o problema. O verbo prover, já que é pretérito perfeito, já não é mais presente, é igual ao verbo vender. O verbo vender é ontem eu vendi, então ontem eu provi. Ontem tu vendeste, tu proveste, e ontem ele vendeu, então é ontem ele proveu. Ontem ele proveu a família do necessário, tá? E não é proviu. Depois, nós vendemos, então provemos e não provimos. Depois, vós vendestes, então provestes, e eles venderam, então proveram. Então, cuidado, cuidado. Prover só é igual a ver nos presentes, indicativo e subjuntivo. Quando eu tenho o presente do subjuntivo, é que eu veja, que tu vejas, que ele veja. O prover é igual, que eu proveja, que tu provejas, que ele proveja. Tirando os presentes é igual a vender. Por isso que não é igual aqui, ó. Passado do ver é viu e viram. É veu, proveu e proveram. Tudo bem? Então aí está mais uma particularidade da língua portuguesa. Bom, depois, claro, nós estamos falando aqui de verbos derivados a todo momento, né? Mas só para relembrar ali, ó, regra geral, ponto número 12, aparece ali, ó, ponto 12, verbos derivados. Nunca é demais relembrar a formação de um verbo derivado. Como é que ele se forma? Como é que se forma um verbo derivado? Haverá um prefixo mais o verbo primitivo. São diversos prefixos, né? Ó, por exemplo, o prefixo re, o prefixo com, o prefixo inter, o prefixo man, o prefixo, por exemplo, sei lá, satis,
né? O prefixo entre, são diversos prefixos na língua portuguesa. Então, há um prefixo que eu somo, literalmente somo a um verbo primitivo. Os três principais primitivos, ter, vir e pôr. Mas existem outros, o ver é verbo primitivo, o fazer é verbo primitivo, o dizer é verbo primitivo, enfim, existem vários primitivos. Então, eu pego um prefixo, por exemplo, o prefixo re, e formo o derivado, ó, reter, repor, rever, refazer, com. Às vezes eu formo 4 verbos, às vezes 3, conter, convir, compor, às vezes 1 aqui no caso, manter, ou satisfazer, enfim. Mas o segredo sempre é o mesmo. Já falamos muito no ter, vir e pôr, mas não é só ter, vir e pôr. Tirando essas exceções que nós estamos vendo de requerer, prover, o importante é conjugar o verbo primitivo. Então, apareceu lá uma questão do satisfazer. Se ele satisfazesse, satisfizesse. O verbo é fazer. Se ele fizesse, então satisfizesse. Apareceu lá o prever. O prever veio do verbo ver. Eles preveram ou previram? Eles viram, então previram. Quem não é assim é o prover que acabamos de ver. Tá? Então, conjuga o verbo primitivo sempre que houver um verbo derivado. Certo? Perfeito? Muito bem. Agora, vamos ao ponto número 13, verbos abundantes. Vamos analisar aqui os verbos abundantes. Eu vou apagar aqui no meio, para que possamos analisar os verbos abundantes na língua portuguesa e qual é a particularidade em relação a estes verbos chamados de abundantes. Nós temos os verbos abundantes, nós colocamos ali no livro, então, uma lista com os tradicionais verbos abundantes na língua portuguesa, mas digo mais, o que mais cobram nem são os verbos abundantes, eles cobram mais que eu saiba alguns verbos que o particípio é só regular e no dia a dia se erra muito, por isso que cai em prova, verbos que o particípio é apenas irregular e outros que tanto faz. Então, coloco aqui, ponto número 13, verbos abundantes. Verbos abundantes. O que eu tenho de saber a respeito dos verbos abundantes? Seguinte, os verbos abundantes, eles têm 2 particípios. Eles têm 2 particípios. Existe um particípio que é regular. O particípio que é regular, ele termina em ado, termina em ido, e eu tenho de usar com os verbos ter e haver. Então, com ter e haver eu uso o regular. E há um particípio que é irregular. Termina a regra geral em TO ou SO. Às vezes a outra terminação no irregular aqui. E eu devo usar com os verbos ser e estar. Assim que funciona. Vamos pegar um exemplo ali para debater. Ó, nós temos ali vários verbos abundantes. Pegar o primeiro caso, aceitar. Então, vamos pegar o primeiro caso, que é o aceitar. Dependendo do contexto, poderá ser aceitado. Aceitado é o particípio regular, aceitado, ou ainda poderá ser, observa só, aceito. Aceito é o particípio irregular. Agora, para saber se é aceitado ou aceito, tem que ver o contexto. O contexto é ter, haver, ser ou estar. Esse é o contexto. Então, por exemplo, aqui, ó, letra A. O chefe. O chefe
havia, espaço, o relatório. Ponto. Letra B, o documento será, espaço. E letra C, o projeto havia sido, espaço. Olha só, se eu tiver ter e haver é o regular, se eu tiver ser ou estar é o irregular. Então, o chefe havia, espaço, relatório. O verbo aqui que manda é o haver, é o verbo haver. Então, se eu haver, eu vou usar o regular. O chefe havia aceitado o relatório, ok? Depois, documento será. O verbo aqui é o verbo ser, tá aqui, ó, o verbo ser. Então, se é o verbo ser, observa, é o particípio irregular. O documento será aceito. Tá aqui. Depois, na letra C é interessante, porque eu tenho o verbo haver, de havia, e eu tenho o verbo ser, de sido. A questão é quem é que manda. Ó, o projeto havia sido, quem manda é o último, o verbo ser. Então, o projeto havia sido aceito. Tá aqui. Tudo bem? Então, assim funcionam os abundantes. Mas é mais importante que eu saiba ali, ó, ponto número 14 e depois ponto número 15. Então, ponto número 14 é o seguinte: verbos com particípio regular. Particípio regular. É uma observação lógica. Quase todos os verbos, o particípio é regular. Comprar, comprado, estudar, estudado, vender, vendido, beber, bebido. Esses verbos são lógicos, ninguém erra. Ninguém vai falar ele tinha compro. Tinha comprado, não há problemas. Mas há certos particípios que são regulares, mas as pessoas erram. Então, obrigatoriamente, eu tenho de saber que o particípio de chegar é só regular, o particípio de trazer é só regular, o particípio de querer é só regular, o particípio de poder é só regular e o particípio de crer é só regular. Então, estes particípios eu tenho obrigação de saber que são particípios apenas regulares. Portanto, se o particípio de chegar é só regular, o único particípio correto é chegado. Não existe ele tinha chego. Está errado, ele tinha chegado, ele havia chegado. O de trazer é obrigatoriamente regular, então é trazido. Não existe ele tinha trago, ele tinha trazido. O de querer é obrigatoriamente querido. Já houve na história quisto, tanto houve na história quisto que até hoje há a palavra bem quisto ou mal quisto, mas o particípio de querer é só querido. O de poder é apenas podido, ele tinha podido. O de crer é apenas crido, então obrigatoriamente regular. Então estes aqui são os verbos que podem trazer alguma dúvida. Depois, virando a página ali, ponto 15, ó, nós temos no ponto 15 o particípio irregular. Particípio irregular. Então, vamos colocar aí, ó, vamos colocar o particípio de escrever, o particípio de pôr, o particípio de abrir, o particípio de ver, o particípio de vir, o particípio de dizer, o particípio de fazer. Então, agora, o nosso particípio é apenas
irregular. Não há a possibilidade de ser regular, apenas irregular. Então vamos lá. O particípio de escrever é obrigatoriamente escrito. Não existe escrevinhado ou escrevido. É obrigatoriamente escrito. O de por é obrigatoriamente posto. O de abrir é obrigatoriamente aberto. O de ver é obrigatoriamente visto. Bom, o particípio de vir é uma exceção, porque o particípio é igual ao gerúndio, vindo. Serve tanto para particípio quanto para gerúndio. O de dizer é dito, não há outro, não existe dizido. E o de fazer é feito, não há outro, não existe fazido. Então, esses particípios são apenas regulares. Bom, e para finalizar, ponto 16, particípio regular ou irregular. Particípio regular ou irregular. Então, vamos colocar aqui 4 verbos. Ganhar, pagar, gastar e pegar. Então, aqui, o particípio poderá ser regular ou poderá ser irregular. Olha só, ganhar pode ser ganhado ou pode ser ganho. Pagar pode ser pagado ou pode ser pago. Gastar, gastado ou gasto. Pegar, pegado ou pego, pego, enfim. Há uma preferência geral entre os gramáticos. Por exemplo, entre ganhar, pagar e gastar, a maioria prefere ganho, pago e gasto, dizendo que a outra parte, ganhado, pagado e gastado, já é uma parte arcaica. Mas muitos dizem que tanto faz. Entre pegado e pego, ou pego, enfim, a maioria defende pegado, mas há aqueles que defendem pegado e também o pego ou o pego, a pronúncia varia. Ok? Então, muito bem, vimos ali muita coisa em relação a verbos, tá? Há muitos exercícios para treinar aí na página 12, na página 13, na 14, enfim, e depois nós temos os gabaritos lá, ok? Finalizamos por aqui o conteúdo de verbos.